Fala comigo assim: 3 atitudes para o processo de cura da nossa nação. Para sarar a terra ferida, eu preciso. Obrigado, gente. Para sarar a terra ferida, eu preciso de tomar essas 3 atitudes. Amém? Mas eu gostei que sinal que vocês estão ligados, estão concentrados. Para sarar a terra ferida, eu tenho que ter 3 atitudes. Primeira atitude, fala comigo: humildade. Mais forte, humildade. Tem os hinos, né? Se você não passar na prova, né? Você vai olhar, vai ver eu recebendo a bênção, vai se arrepender, né? Tem a música do beijinho no ombro, né? Tem as coisas assim, você vai ver, os humilhados serão exaltados, a sua hora vai chegar, né? Quando se fala de humildade, olha o que a palavra fala aí. Você vai continuar aberto sua Bíblia em 1 Crônicas 7,14. Deus fala para Salomão assim: olha, se o meu povo que chama pelo meu nome. Primeiro, gente, ele não está falando para a pessoa que não é de Deus, ele está falando para quem é de Deus, ele está falando para a igreja. Quem que é de Deus? Quem é de Deus aqui nessa noite, diga amém. Amém. Quem é de Deus nessa noite, diga glória a Deus. Então essa palavra Deus estava falando para você e para mim, não é para uma pessoa que está lá no mundo, que está no pecado, que nem conhece a Bíblia, nem a palavra. Não, está falando para nós. Falou: olha, se o povo que se chama pelo meu nome, aí ele começa a primeira palavra, que chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira coisa que Deus fala, humildade. Primeira coisa que nós temos que chegar diante de Deus é a humildade. Então essa parte tem que vir do povo de Deus, a humildade do povo de Deus. Para nós chegarmos ao nome do Senhor, nós temos que primeiro nos humilhar. E a humilhação, gente, humildade entre nós é um pré-requisito para a cura. Fala comigo: a humildade é um pré-requisito para a cura. Amém? Para você ser humilde, você tem que se despir, né? A humildade requer se despir realmente, tirar literalmente tudo. Vamos pensar aqui agora que a gente tem que ficar nu para estranhos. Vamos pensar aqui no hospital, né? No hospital é que você está doente, você fica cuidando de todo mundo, né? Vai, troca de roupa, põe a roupa e tal. Mas quando chega no hospital, gente, quando chega no hospital, meu filho, roupa é o que menos importa. Quando a gente vai para o hospital, dependendo da situação, a gente tem que ficar nu para estranhos, e muitas vezes nas situações, nas posições mais constrangedoras. Não é verdade? Chega lá, não tem para onde correr. Só tira a roupa aqui agora, tal, vamos fazer isso aqui, pega de lá, vira de cá, vira para lá, pronto, não tem jeito. Para ser curado, ó, só quero que você entenda a ilustração. Para ser curado a gente tem que ficar nu, tem que tirar tudo. Chega lá no hospital, não tem jeito, dependendo do procedimento, tem que tirar a roupa e mostrar a ferida. Assim foi com Naamã. Lembra que Naamã passou pelo processo da cura? O profeta falou: você vai se lavar no Rio Jordão. Naamã, todo leproso, teve que tirar a roupa, teve que mostrar as feridas, teve que ficar nu e mergulhar numa água suja. Humildade, ele teve que se humilhar. Por isso que Deus está falando: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. Então a primeira coisa é essa: a humildade, ela vai fazer a diferença. Para haver a cura, tem que ter a humildade, porque Deus fala conosco, aos filhos daquele que se chama pelo meu nome. Esse recado, lembra que eu falei, é para mim e para você. Eu tenho que me humilhar na presença de Deus para que eu seja curado. Pastor, o que tem a ver com a nossa nação? Nossa nação está doente. A corrupção, a imoralidade generalizada está em todas as esferas da nossa sociedade. E muitas vezes, para haver justiça, tem que haver denúncia. Fala comigo: para haver justiça, tem que haver denúncia. Senão não tem jeito, tem que expor.
Por isso que a gente está vendo, pessoal, você liga a TV, fulano foi preso, desviou bilhões, fulano milhões, Beltrano milhões. Quantas mil pessoas já foram presas com as operações? Como já aconteceu que foi todo dia um é preso de madrugada, às 6 da manhã, né? O pessoal com medo do japonês, da federal, o pessoal com medo não sei de quem. Políticos aí recebendo voz de prisão às 6 da manhã. A coisa está acontecendo. Então, gente, para haver cura tem que haver denúncia, tem que ser exposto a ferida. O Brasil só vai ser curado a hora que descobrir tudo o que esses políticos desviaram, os endereços e telefone. Eu vou falar uma coisa séria para vocês aqui. A corrupção, a prostituição e o roubo, que inclui tudo isso, que são pecados, não adianta. Você pode pegar a história desses camaradas, chega do mesmo lado, pega uma pessoa, vamos que foi uma prostituta, né? uma mulher que foi prostituta, como é que essa pessoa termina a vida? Um rapaz que se prostituiu a vida toda, sendo garoto de programa ou sendo um travesti, como é que é o fim dessa vida dessas pessoas? Um ladrão, como é que é o fim da vida de um ladrão? Como é que é o fim da vida de um traficante? E aí eu vou falar, como é que é o fim da vida de um político corrupto e de um empresário corrupto, gente? Eles morrem sem nada na maioria das vezes, e sem nome, sem moral, com um nome, com uma vida jogada na lata do lixo. Não vale a pena. Por isso que eu estou falando para vocês aqui agora, não vale a pena pecar, porque tudo isso é pecado. É melhor uma tentação confessada do que um pecado. Quando você sentir o desejo de pecar, já confessa, já procura ajuda, procura seu líder, seu discipulador, seu pastor, porque se você vai pecar, e se você pecar, a morte espiritual vem, é muito pior, e todo pecado tem consequência. Olha lá o José Dirceu, a Dilma perdoou ele, deu um indulto, perdoou ele, e ele já, sabe quanto? Eu acho que ele tem uns 60 processos, e eles já estão assim, ele sai na segunda e é preso na sexta, e os caras falaram, o cara vai morrer à míngua, preso, com o nome na lata do lixo. E enquanto ele estava preso, ele ganhou 5 milhões, prestando assessoria, preso na cadeia. Mas o que adiantou? A corrupção, o pecado, não vale a pena. E por isso que você vai ver muita coisa de vereador, de prefeito, de deputado, de senador e de presidente da república, porque o que fizer de errado vai aparecer, gente, vai aparecer, não adianta, a Bíblia fala isso. Então, e eu e você também, tá? O que nós fizemos de errado vai aparecer, o que você tem escondido vai aparecer, não se preocupe, que o diabo só ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Não adianta a gente tentar correr tampando o sol com a peneira e nos omitindo da nossa responsabilidade. Por isso que está falando aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhação é a gente confessar um pecado? Sim. Humilhação pior é a gente ser desmascarado por um pecado. Então muitas vezes é melhor confessar. Amém, amados? Amém? Nós temos que pensar nisso. Por quê? Para haver cura vai ter que ter humilhação. Assim tem que ser a nossa vida, a nossa nação tem que acontecer isso, tudo que está oculto vai ser exposto. Marcos 4:22, a gente fecha essa parte. Marcos 4:22, mostra só no telão, não precisa abrir na sua Bíblia não, continua aí em Efésios, tá? Em 2 Crônicas. Olha o que diz Marcos 4:22, vamos ler juntos? Vamos lá? Vamos ler junto comigo, vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque nada está encoberto, senão para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Jesus está falando o seguinte, não adianta, tudo que a gente fizer escondido, vai ser colocado nos outdoors, vai ser colocado na televisão. Na época também Jesus falou assim, tudo que você fizer escondido, vai ser colocado nos montes. Então não adianta fazer nada escondido, porque você vai ser desmascarado, eu vou ser desmascarado. O certo é nós não nos corrompermos, e todas essas feridas vai ter que ser mostrada para haver cura. Amém, gente? Pastor, a igreja precisa da humildade, sim. O povo de Deus precisa de se humilhar, de se voltar. E agora, fala comigo assim, humildade. Amém? Humildade é o primeiro ponto para nós entendermos o processo de cura de uma terra ferida. Agora fala comigo assim, oração. Oração é o segundo ponto. Amém?
Olha o que ele fala lá, continua, 2 Crônicas 7,14, está dizendo aqui, ó, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, nós já falamos já de humildade, aí ele fala assim, e orar, fala comigo, e orar. Amém? Fala orar e buscar a minha face. Gente, como temos dificuldade nessa área, não é verdade? Nós temos dificuldade. O nosso maior desafio é uma vida de oração constante e rica, nós não temos. Você pode notar que dá uma nota para você mesmo, não fale, mas qual é a nota que você dá para você mesmo sobre oração? Como é que está a sua vida de oração? Só pelo fato de você se autoavaliar como oração, você pode se avaliar o seu perfil como igreja. Como é que você tem separado um tempo de qualidade para Deus? Porque, gente, oração e buscar a face de Deus não é só buscar favores de Deus. Tem gente só querendo buscar favor. Deus me dá isso, 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 me dá isso. Deus não me ama porque eu queria isso, o Senhor não me deu, eu queria isso, o Senhor não me deu. Nós conseguimos parar para pedir, mas nós não conseguimos parar para falar. E quando fala assim, e orar, e buscar a minha face, não é só pedir, não quer dizer que nós não podemos pedir. O problema é que a gente só pede, a gente não busca, a gente não adora, a gente não exalta, e nós ficamos com dificuldade. Uma igreja que não tem uma vida, inclusive, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Nós seremos, quem crê que nós seremos 3.000 membros aqui no Presidencial? Diga glória a Deus. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, sem vida de oração não vai. Se essa igreja não passar por um crescimento, se os nossos líderes de célula, líder de louvor, líderes de discipulados, nossos discípulos, nesse período não nos envolvermos em um crescimento espiritual, numa qualidade em comunhão com Deus, vida de oração, irmãos, nós podemos até crescer, nós podemos até inchar, mas Deus não vai operar. Deus só opera no meio da oração. A vida de oração, ela tem que ser uma vida rica, e por isso que a maior dificuldade de uma igreja e de um crente é orar. Por isso que eu e você temos dificuldade de orar. Por isso que eu e você não conseguimos tirar 5 minutos, 10 minutos de oração por dia, 15 minutos, 1 hora de oração, 2 horas de oração, 3 horas de oração, 4 horas de oração. Não é verdade? Nós não conseguimos. Os cultos de orações são os cultos onde tem sempre menos pessoas, porque a dificuldade é muito grande, porque Satanás sabe que o segredo de uma igreja relevante, que vai crescer e que vai romper, é uma vida de oração de qualidade. Isso vai fazer diferença, e por isso que quando você quer orar, e aí gente, se você for esperar a vontade de orar, pense comigo dessa forma, se você está esperando ter vontade de orar, né? Sabe que hora que vem vontade de orar? Vontade, quando vem a dificuldade, aí não adianta, orar você tem que buscar essa vontade, porque se você esperar ter vontade de orar, você nunca vai conseguir, porque Satanás sempre vai colocar algo, algum empecilho, alguma situação, para que você não ore, porque ele sabe que a hora que a oração começar, aí alguém já falou, pastor, mas eu não sei o que aconteceu, pastor, eu comecei a orar, parece que quanto mais eu comecei a orar, mais a coisa piorou. Aí eu falo, meu irmão, é esse o problema. O diabo quer te oprimir, sabendo que, sabe aquele cachorro vira-lata, que late, parece que vai te avançar, quando você vai, ele corre. É assim. Satanás tenta nos oprimir, para que a gente fale assim, não, eu vou continuar, parece que quando eu não estava orando, as coisas estavam bem mais calmas. É lógico, ora, você está fazendo o que o diabo quer. Mas quando começamos uma vida de qualidade de oração, as coisas mudam. A humildade, a oração, ela vai ter que fazer parte de um processo de cura de uma nação, sim. Por que eu vou falar isso para você? Porque pode existir um momento específico que Deus pode levantar as igrejas e pastores para um clamor sobrenatural pela nação brasileira, e eu tenho certeza que isso começou a acontecer depois que a igreja se levantou em oração. Pastores, milhares de pastores de igrejas começaram a orar pelo Brasil, porque estavam vendo para onde o rumo que o partido que estava dominando o Brasil estava. Gente, o problema do partido que saiu, a pessoa que foi empichada, ela é só uma peça do quebra-cabeça, é todo o projeto que o partido anterior estava no Brasil, era um projeto de destruição da família, um projeto de destruição da família, um projeto para amarrar
as igrejas, entendendo? Um projeto que simplesmente, se você for ver a cartilha, é isso que eu estou falando para vocês. Vocês ficam, coitada da fulana, coitada. Eu quero que você olhe os projetos que esse partido queria implantar no Brasil. Eram projetos para destruição de tudo aquilo que a Bíblia protege, de tudo aquilo que a Bíblia defende, de tudo aquilo que a igreja defende. Era o que esse partido tinha um projeto. O projeto, olha lá, olha como está a Venezuela, olha como está Cuba, olha como está a Bolívia. Vocês estão entendendo? Então leia uma cartilha. Por quê? Porque vocês olham só para a pessoa. O problema nosso é que a gente não olha caráter, a gente olha carisma. O brasileiro não olha para o que a pessoa tem de caráter, de sabedoria e o que ele defende, olha para o carisma da pessoa. Por isso que nós temos um monte de gente incompetente nas esferas mais importantes da nossa nação brasileira, porque estão olhando pelo carisma da pessoa e não pela capacidade que a pessoa tem. Nós temos que orar e nós temos que buscar, e aí a revelação vem de Deus pela capacidade. Amém, pessoal? Se nós não buscarmos essa interpretação, se nós não buscarmos em oração, nós não vamos conseguir. A corrupção, a imoralidade generalizada está em todas as esferas da nossa sociedade. Essa é a verdade, e a oração, ela desmascara isso. Amém, gente? A oração desmascara. Uma igreja que ora, um povo que ora, vai desmascarar o diabo. E por isso nós temos que pedir a graça do Pai. Amém? O brasileiro só pensa em fechar a casa depois que o ladrão entra. Já pensou nisso? O brasileiro só pensa em fechar a casa depois que o ladrão entra. Tinha um irmão amigo meu que tinha uma loja ali no centro. Aí eu falei, cara, esses notebooks, está muito exposto aqui, rapaz. Isso aqui o ladrão vai vir, uma hora vai quebrar isso aqui. Ele falou, não, é Deus que guarda. Cara, põe uma grade aí, meu amigo, põe certinho aqui e tal, porque eu já fui roubado, eu fui assaltado e eu tenho uma mania de segurança. Eu consigo chegar na casa assim e eu detectar todas as falhas de segurança que a casa tem, né? E eu detectei e falei isso com ele. Aí foi, 2 dias depois o ladrão quebrou o vidro central da loja, levou os notebooks, tudo. Só que aí, no outro dia, a polícia pegou de madrugada que os caras estavam saindo. Ele falou, não falei, não falei que Deus ia me guardar? Não falei que Deus está comigo, Josi? Eu falei, amém. Você vai pôr a grade? Ele, não. Deus é que guarda. Então tá bom. Irmão, vocês não sabem o que aconteceu. Ele deixou os computadores. Eu lembro que era o PS3, o PlayStation 3, aquele grandão, né? Era o mais top. Era R$2.600 na época. Estava bem na foto tudo lá. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Chegou na outra semana, os ladrões foram lá de novo e quebrou de novo, porque ele não colocou proteção, não colocou nada. Os ladrões quebrou tudo e vocês não sabem o que aconteceu realmente. Até hoje não achou nada do que roubaram. Aí ele colocou a grade. O brasileiro só fecha a casa depois que é roubado. Nós, como igreja, muitas vezes padecemos a mesma coisa. Deus já tem mostrado para nós, Deus tem falado conosco, Deus tem mandado profeta para nós, mas a gente fica com os braços cruzados esperando as coisas acontecerem. E aí que a gente vai orar depois que o negócio já aconteceu, sendo que nós poderíamos orar antes, para que Deus desse estratégias para que não acontecesse. Porque Deus ouve a oração da igreja que clama, amém? O pastor que fica, como é que eu poderia falar? Bajulando o político, né? Bajulando o político, fazendo a igreja de um curral eleitoral. Gente, os grandes profetas de Deus, eles faziam o contrário. Os grandes profetas de Deus, quando o profeta descia o monte, sabe o que ele fazia? Ele ia lá no rei, descia o monte, ia lá no rei, pegava o dedo dele assim, escuta aqui, rei, Deus mandou te falar isso. Põe-te em arrependimento, porque senão a destruição vai vir. Converta o seu coração, rei. Agora hoje não. Os pastores estão lá em gabinetes pedindo, fazendo aliança com políticos e dando
a sua mão à palmatória. E aí todos acabam se corrompendo. O papel da igreja não é esse. O papel da igreja não é pedir ajuda para político. Gente, nunca, desde quando eu era líder de jovem, eu nunca aceitei ajuda nenhuma de político para eventos que a igreja fazia. O doutor fulano vai estar, o ônibus, deputado, eu nunca fiz isso. Eu nunca. E eu já vi vários irmãos falando, não, o deputado vai dar o ônibus. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Os jovens tudo lá para ir para o retiro, com as malas prontas, com os colchão. Cadê o ônibus? Entendendo? O deputado não conseguiu o ônibus e o pessoal ficava na mão. Nunca confiei nisso, porque eu sabia que se eu prestasse esse favor, ele estava me ajudando. Pastor, mas o deputado quer ajudar. Gente, o deputado quer ajudar um líder de jovem que tem 200 jovens na liderança dele, para quê? Somente porque quer ajudar? Não. Ele está de olho em alguma coisa. Nós temos que tomar muito cuidado, né? O pastor, ele é profeta. E profeta não é para bajular. Profeta é para falar o que Deus manda falar. E ponto final. E esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. A igreja tem que ser o censor de tudo isso. Se nós não buscarmos a Deus e nos arrepender por nossa nação, nós vamos cair em grande erro, como já caímos. Porque os grandes homens de Deus oravam por seus governantes. Isso mostra, pega lá Romanos 13:3. Já estamos terminando, tá? Romanos 13:3. Gente, por que eu estou falando isso? Nós vamos abominar político? Não, eu tenho amizade com todos os políticos, sou amigo de muito político, sou amigo de deputado, sou amigo de senador, conheço os bastidores, como funciona o negócio, conheço muito bem. Mas uma coisa temos que saber misturar. A igreja tem que saber. Eu nunca me omiti. Eu me lembro de um vereador, não vou citar o nome dele aqui, há uns 3 pleitos atrás, eu encontrei ele e falei com ele, cara, parabéns, você é o primeiro vereador, tal, primeira vez. Ele falou, pois é, rapaz. Desse jeito, irmãos, não foi? Não estou ilustrando. Ele falou assim, eu vou roubar mesmo. Ele falou, de jeito para mim. Eu vou roubar mesmo, eu vou meter a mão mesmo. Rapaz, eu fiz 2.000 consultas médicas e eu só tirei 1.000 votos. Ô povo ingrato, só tirei 1.000 votos e eu fiz 2.000 consultas. Eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, eu quero, com todas essas letras, gente, quem me conhece sabe disso, eu quero falar para você que foi um desprazer eu conhecer você. Eu quero falar para você que foi um desprazer. Não é só o povo, é você. Não, por isso que eu vou desse jeito. Falei, olha, foi um desprazer te conhecer. E você vai colher tudo o que você plantar lá, você vai colher. Na outra eleição, eu fiz uma lista. Eu não fiz a lista de quem era para eleito, não, tá, irmãos? Eu fiz uma lista de quem eu queria que não fosse eleito. Falei, Jesus, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero. Pai, esses são bandidos, são corruptos. E graças a Deus, daquela lista, só um que escapou, o resto foi tudo, rodou tudo. E nós temos que orar. Dessa vez vamos orar em nome de Jesus. Esse eu estou perseguindo ele, tá? Esse vai. E eu não vou falar para vocês quem é, mas eu oro. É o papel da igreja. Amém? É o papel. Isso é importante, a oração vai fazer a diferença. Romanos 13:3. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e vamos lá? Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Gente, olha a palavra falando aí, o próprio apóstolo falando, se a gente fizer o que é certo, a lei não será contra nós. A lei só é contra nós quando nós fazemos o que é errado. A lei só é contra um político corrupto, apesar que tem todas as veias aí, mas não adianta, gente, não adianta. Você viu lá uma médica que foi pega com vários dedos de silicone, né? Ela só marcava lá o ponto, né, do pessoal, foi descoberta, mostrado em rede nacional, presa em rede nacional, entendendo? Lembra que eu falei, o corrupto, o nome dele é jogado no lixo, a moral dele, essas pessoas muitas vezes entram em depressão, perde tudo, porque na hora, gente, que está ali por trás, todo mundo abraça,
Mas depois que é descoberto, não é, Mateus? Todo mundo corre, aí os amigos vai tudo embora. Cadê o senador que ficou preso? Cadê que os amigos foi atrás? Cadê? Não adianta, não caia nessa armadilha. Por isso que a igreja tem que orar. Então, fala comigo: humildade e oração. Amém? Esse é o segundo processo para a cura de uma terra ferida. O ato de orar é sim uma batalha espiritual, uma constante vigília pela nossa vida, pela nossa família e também pela nossa nação. Amém, gente? E é por isso que eu estou falando para você: você tem orado pela nossa nação? Porque a gente só lembra de orar pelos nossos problemas, esquecemos de orar pela terra, pelos políticos, pelas autoridades onde nós moramos, onde nossos filhos e netos vão crescer e vai fazer a diferença. Sabe por que a igreja da Europa hoje é uma igreja fraca e a americana está caminhando para isso? Porque lá o povo não ora mais. O povo não ora. Então, quando a igreja para de orar, a manifestação da carne se submete. Igual assim, por exemplo, lá você pode, olha só para vocês entenderem aqui, estou fechando. Lá, por exemplo, na Europa, em alguns países, você pode, por exemplo, vender o seu corpo. Você pode colocar assim: estou à venda por tantos reais a hora. Você é protegido pela lei. Você pode usar droga à vontade, até se matar, que lá os caras estão te protegendo, você pode usar. Mas se você falar de Jesus para uma pessoa, você é preso. Você é preso. Se você for lá e falar assim: olha, fulano, se você entregar um folheto evangelístico, você é preso imediatamente. Se você falar que é cristão, você é considerado uma pessoa de segunda classe. Por quê? Porque a Europa esfriou, a Europa parou de orar, as igrejas pararam de orar, as igrejas viraram museus, as igrejas viraram, muitas igrejas lá viraram boate, muitas fecharam, viraram boate. Aqui é o contrário, aqui as boates que viram igreja, aqui cinema vira igreja, porque no Brasil ainda tem uma igreja que ora. Agora, até quanto tempo? Por isso nós não podemos deixar esfriar. Amém, gente? O tanto de boteco que abriu em Ji-Paraná, e eu oro, gente, não tem jeito, né? Não tem jeito. E o tanto de boteco que eu já vi fechar, eu dou glória a Deus: meu Deus, fechou mais um, aleluia, fechou mais um, fechou mais um, fechou mais um. Porque, gente, não adianta. Onde é que vem? Fulano morreu esfaqueado. Estava onde? No boteco. Fulano fez isso, saiu bêbado do boteco. Daqui um dia eu vou começar a orar para fechar também os postos de gasolina também, aquelas, como é que é? Aquelas conveniências, tá? Sério mesmo. Porque o camarada abastece e sai bêbado, né? Como é que nós vamos fazer? Não, absurdo. Fala comigo assim: humildade, oração. Agora fala comigo assim: conversão. Olha lá de novo, 2 Crônica 7,14, está dizendo aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, gente? Orar e o que, gente? E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A palavra conversão já diz tudo. O que é conversão? A conversão é um giro de 180 graus. Olha para mim aqui. Eu estou aqui, eu me converti. Isso aqui, pronto. Conversão. Se eu estou indo para cá, eu tenho que voltar para cá. Conversão verdadeiramente é assim, uma inversão de valores. É uma inversão de tudo que nós podemos fazer. A igreja tem que entender isso. A igreja tem que entender, é virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo, para a salvação. Da adoração de ídolos para a adoração a Deus. Da autojustificação, tipo assim, eu pequei por sua culpa. Não, para a justificação em Cristo. Eu pequei, Senhor Jesus, me perdoa, eu peço seu perdão. Então, se muda, né? Do governo do ego para o governo de Deus. É eu parar de fazer aquilo que eu tenho vontade, para deixar com que a vontade de Deus permaneça em mim. O grande problema é que nós queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. O grande problema é que nós nem queremos saber qual é a vontade de Deus sobre nós. Então há uma conversa. E outra, pessoal, isso eu não estou falando para quem não conhece a Deus, que eu vou fazer o apelo daqui a pouco aqui para quem quer aceitar Jesus. Não é para quem quer aceitar Jesus. Essa palavra aqui é para quem diz que já tem Jesus. Porque tem muita gente que diz que tem Jesus, mas precisa se converter,
precisa mudar os seus caminhos, precisa mudar a forma de agir, sim. Ele aceitou Jesus, ele está dentro da igreja, mas ele não mudou. Ele continua com os mesmos erros. Ele mudou só a forma de servir a Deus de uma forma cultural, mas ele continua com os mesmos pecados, ou quem sabe até piores. Então por isso que ele falando, se o meu povo que chama pelo meu nome, que é o povo de Deus, se humilhar, orar e se arrepender dos seus caminhos maus. Amém, gente? É a conversão, se converter. A conversão acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos. Lembra, ó? Quem está espiritualmente morto? Dentro da igreja, tem muito morto vivo dentro da igreja. Você está morto, você vem para a igreja e você sai do mesmo jeito. Você vem para a igreja frio e sai congelado, e você não sabe por que está acontecendo. Então quando Deus te despertar, o seu espírito vai revivificar, aí você vai ter a capacidade de se arrepender dos seus pecados e ter a fé em Cristo. Para onde o nosso Brasil está indo, gente? Para onde o nosso Brasil está indo? Para onde os nossos amigos estão indo? Para onde eu e você estamos indo? Essas perguntas nos fazem refletir o quanto precisamos de conversão, mudança de atitude. Amém, gente? Fala comigo, mudança de atitude. Amém? Um povo que clama pode reverter o castigo de Deus sobre a nação. Jeremias 18:8. Ó, fala comigo assim, um povo que clama pode reverter o castigo de Deus sobre uma nação. Então, lembre-se disso. Você tem que se preocupar com o de Paraná, sim. Você tem que orar pela nossa cidade, sim. Você tem que orar pelos nossos governantes, sim. Nós como igreja, nós temos que interceder, porque Deus muda. Eu ouvi meu pai falar por muitos anos, falou assim, Josias, o mundo vai de mal a pior. Amém. Gente, agora vamos falar a verdade. Pastor, mas o mundo vai de mal a pior. Gente, vamos falar a verdade. Piorou? Vamos falar a verdade. Piorou, gente? Algumas coisas, sim. Eu, por exemplo, até os meus 12 anos, eu dormia numa cama de palha com meu irmão. Nós dividimos uma cama até os 12 anos num colchão de palha. Eu lembro certinho, era um colchão de palha e dormia no quarto. Minha mãe, meu pai, minha irmã nos pés do meu pai, eu e meu irmão de um lado, meu outro irmão e o outro irmão do outro lado. Então nós dormíamos em 2, 3, mais 4, estava um total de 7 pessoas. E ainda veio o Giovanni ainda, que foi o mais novo. E fora isso, tinha mais 6 irmãos dormindo no outro quarto. Então melhorou? É 15, tá, gente? É 15 filhos, fora os outros. Melhorou? Como é que foi a sua infância? E como é que você está hoje? Fala a verdade. Eu me lembro do Anderson e da Vivi, quando eles chegaram aqui na igreja. E hoje eu tenho visto como é que está a vida deles. Melhorou, Vivi? Não melhorou, Anderson? Melhorou? Está difícil ainda? Não está? Tem luta, tem dificuldade? Tem, gente, mas melhorou o negócio. Uma mudança de vida. Quando nós tomamos atitudes de Deus na nossa vida, melhora sim. Quando a igreja toma uma posição também diante de um país, diante de um governo, melhora, pessoal. Melhora. Contra fatos não há argumentos. Eu poderia dar exemplo de vários aqui. E nossa cidade melhorou sim. Imaginou se nós estivéssemos clamando e orando mais? Olha lá, vamos fechar Jeremias 18:8 e diz o seguinte, ó. Fala comigo assim, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. Sabe quem falou isso? Deus. Para uma nação inimiga, que nem era a nação do povo de Deus. Qualquer nação que se arrepender, qualquer nação que se converter da sua maldade, Deus falou que vai retirar o mal que estava sobre a nação. Deus pode retirar todo o mal que está sobre o Brasil, mas isso é um papel meu e seu, como igreja, como povo de Deus. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Então vamos ficar de pé, em nome de Jesus.
Eu queria que você colocasse de pé agora. Eu queria que apaga essas luzes para nós aqui. Nós vamos fazer um clamor agora. Nós vamos pedir a Deus que Deus venha falar conosco. E nós vamos confessar diante de Deus agora aquela música, como será o futuro do nosso país. E eu queria, junto contigo agora, entender o propósito de Deus para nossas vidas, amém? Feche seus olhos um pouquinho agora por enquanto, nós vamos orar. Mas pastor, eu nem crente sou, viu? Meu filho, você não é crente, mas você é brasileiro. Você não é crente ainda, porque o processo de conversão na sua vida já está acontecendo. Fica tranquilo que a coisa vai melhorar. A luta vem, mas ela passa. Amém? Fala comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por me ter feito aqui no Brasil, me ter feito um brasileiro, num país maravilhoso, que precisa da minha oração e do meu clamor. Amém. Aleluias. Deus poderoso, nós queremos te louvar neste momento, pedir tua graça pela nação, pedir arrependimento, pedir, Jesus, Brasil, ele precisa de arrependimento. Ele não precisa de Jesus, o Brasil já conhece Jesus. O Brasil precisa de arrependimento. E nós levantamos um clamor agora, neste momento. Enquanto a Marina coloca a música, tá? Nós vamos confessar agora diante de Deus. Papai, nós confessamos o nosso pecado. Nós confessamos o pecado da nação brasileira. Marina, é a música Brasil olha para cima. Brasil olha para cima, tá bom, minha querida? Confissão dos nossos pecados diante de Deus. O pecado da omissão. Isso eu estou falando da igreja, irmãos. O pecado da omissão. O pecado da indiferença e da negligência. A confissão do pecado da nação. A quebra da maldição hereditária. A adoração a deuses pagãos e a idolatria. O afastamento do verdadeiro Deus nós não aceitamos. A não declaração da soberania de Deus sobre a nossa nação. Nós pedimos perdão a Ti, ó Pai. Nós amarramos agora todos os espíritos malignos, a violência, a criminalidade em geral, o aborto, os vícios, a perversão moral e dos bons costumes, o tráfico de drogas, a pornografia, a pedofilia, a perversão moral dos meios da comunicação, acidentes nas estradas, a inflação, a economia, o surgimento de favelas, da pobreza, do desemprego, a Deus, a miséria, a ociosidade, a preguiça nós não aceitamos, a corrupção e o enriquecimento ilícito nós não aceitamos. Oramos, Senhor, pela unidade do corpo de Cristo. Nós temos muitas placas no nosso Brasil, mas é cada um mais desunido do que o outro. Pastores desunidos, igrejas desunidas, denominações desunidas, nós não aceitamos. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor, pela divisão nas igrejas, pelas crises e pelas separações, pelos divórcios, pelos pecados cometidos por líderes, por todo tipo de pessoa que deveria ser referencial, e essas pessoas caem para a vergonha, fazendo muitos desviarem, fazendo os pequeninos saírem do caminho. A oração, papai, pela prosperidade do povo brasileiro. Nós suplicamos num povo próspero, num povo rico, uma riqueza de cultura, de sabedoria, uma riqueza de inteligência, mas também, ó Deus, uma riqueza honesta. Nós não queremos pessoa rica enganando, roubando, matando, traficando. Todos esses têm que ser presos e têm que pagar pelos erros deles, sim. Aceitar Jesus na cadeia, mas a justiça tem que ser cumprida, ó Deus. Nós pedimos a Ti, ó Deus, pelos aqueles que estão aqui que não têm casa própria. Pai,
prospera, que cada um tenha a sua casa própria, meu Deus. Cada um tem o seu carro, tem o seu meio de ir e vir. Cada um tem a sua saúde estabelecida. Cada um, ó Pai, tem hospitais melhores, escola melhor e de graça para toda a população. Uma melhor renda per capita para cada um, ó Deus. A igreja pode clamar, nós podemos. O Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos deu essa legalidade de clamarmos. Meu Deus, pela recuperação dos meninos de rua e dos menores abandonados. Nós suplicamos por boa safra de alimentos, ó Deus, que a chuva venha cair no lugar seco, e que onde há secura, venha, Senhor Jesus, ó Pai, ser transformado, porque onde há muita secura, há idolatria. Venha haver cura espiritual e cura da terra, e onde há muita chuva, há deslizamentos, há desabamentos, ó Deus, que venha ser regular, que o Senhor venha ter misericórdia da nossa nação. Alimentos saudáveis, e que todo mundo venha ser bem alimentado. Nós sabemos que há muita gente ainda passando fome no Brasil, mas eu creio que se a igreja orar, se Deus romper com os lagares, com os depósitos, com as vidas, cada vez mais o poder transformador do Senhor virá sobre a nação brasileira. Papai, pelo nosso clima, pela saúde, epidemias, Senhor, todo tipo de praga, todo tipo de peste que tenta trazer prejuízo financeiro, que traz mortes, nós não aceitamos, ó Pai, nós não aceitamos. Pai, as guerras, Senhor, os presídios cada vez mais lotados, nós não aceitamos. Nós queremos a libertação de um povo, nós queremos um povo santo, um povo honesto, um povo trabalhador, um povo digno, filhos que respeitam os seus pais, filhos que respeitam a sua mãe, filhos que procuram o melhor caminho, a palavra de Deus. Contra os divórcios, contra a separação, contra todo tipo de estupro, contra todo tipo de violência, nós não aceitamos. E nós pedimos, Senhor Jesus, sara essa nação. Fala comigo assim: Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, eu profetizo, sara esta nação, começando pela minha vida, trazendo humildade, trazendo uma vida de oração e trazendo conversão daquilo que eu tenho feito e que tem entristecido o teu Espírito Santo. Eu profetizo, o meu país, a minha nação é abençoada, é próspera, e toda corrupção, toda violência, todo pecado será banido desta terra, porque ela é abençoada por Deus. Você crê nisso? Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus.